vistoria prevista na clínica onde foi realizado esse procedimento. Pois é, Carol, eu até pedi para o Leandro para ver se a gente consegue espelhar a matéria que eu enviei, Leandro, que tem justamente quem é esse médico, que é isso que o Guilherme Rajão estava falando. O que eu apurei hoje deve ser realizada uma vistoria por integrantes do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, na clínica, para saber se ela atendia às necessidades básicas para a realização de uma cirurgia de lipoaspiração. E eu reforço, uma cirurgia de lipoaspiração, porque a lipoaspiração, para além de um procedimento estético, é uma cirurgia, tá? Então, portanto, a imagem do médico responsável por conduzir essa clínica e realizar o procedimento, que é o Josias Caetano, que atendeu a Paloma Lopes Alves, de 31 anos, que acabou morrendo. Reportagem do Pedro Osório e do Rafael Villarroel, aqui da CNN, que destaca esse outro lado, né, do médico. E da quantidade de denúncias contra ele, né, que era o que o Guilherme Rajão também nos contava. Porque é importante, Carol, a gente entender o seguinte: quando acontece algo como uma morte desta, há processos paralelos que são deflagrados. Então, você tem um processo na justiça criminal para apurar eventuais cometimentos de crime, a irresponsabilidade, imperícia, negligência, eventualmente até um homicídio culposo. Isso na justiça criminal. Tem um processo na justiça comum, a justiça civil, que vai buscar, por exemplo, indenização por danos morais, uma reparação. Então, esse é um outro processo que corre independentemente deste processo da justiça criminal. E tem um processo no meio médico, nas autoridades do meio médico, que pode envolver Anvisa, pode envolver Conselho Regional, Federal de Medicina, que diz respeito a autorização para que a clínica funcione, que é concedida pelos órgãos públicos, Anvisa, Prefeitura, e também a ação dos profissionais de saúde. Por que isso? Porque numa clínica de lipoaspiração, você precisa ter uma série de pré-requisitos. Eu selecionei 6 deles que ajudam a gente a entender o grau de complexidade de uma cirurgia de lipoaspiração, porque por mais que seja uma hidrolipo, como o Rajão falou, que é uma cirurgia realmente menos invasiva, atinge apenas um local do corpo, não tem uma complexidade tão grande do ponto de vista da ação, ela ainda assim precisa das mesmas exigências de uma lipoaspiração. É uma série de necessidades, de requisitos que o paciente também fica atento no momento em que decide fazer esse tipo de procedimento. Exatamente. Temos a arte para poder então destacar quais são as necessidades e as exigências de uma cirurgia de lipoaspiração. Aqui, Carol, selecionei, há regras basicamente do Conselho de Medicina e da Anvisa. Aqui eu selecionei as regras do Conselho de Medicina, que elas são mais práticas para que a gente possa entender. Então, a cirurgia de lipoaspiração não serve para emagrecer. Isso logo de cara no segundo artigo o Conselho já fala. Por quê? Porque ela trata de gordura localizada. Ela não trata de emagrecimento, de combate à obesidade. E ela precisa que a pessoa responsável pela operação tenha habilitação em cirurgia geral. Então ela não pode ser feita por um médico que não tem esse conhecimento específico, esse preparo técnico, essa capacitação. O pré-operatório é completo, como outras cirurgias que você vai fazer, onde você precisa ficar eventualmente em jejum, você precisa de descanso, você precisa de internação prévia. Você não pode, vou sair aqui da CNN agora, vou passar ali, vou fazer uma lipoaspiração. Isso não existe. Você precisa seguir à risca o que é determinado pelo Conselho de Medicina. As salas de cirurgia precisam ser adequadas. E aí a gente está falando de um conjunto de equipamentos que podem ajudar, por exemplo, numa intercorrência como uma embolia pulmonar. Pelo que a investigação está mostrando, esse caso específico que a gente mostrou, muito provavelmente a paciente teve uma embolia pulmonar. É isso que está apontando a investigação. Vai ser feito um laudo necropsial, que vai poder identificar melhor a causa da morte, mas a embolia ela é uma das consequências de uma intercorrência no procedimento cirúrgico que leva justamente à parada cardiorrespiratória, que foi o que ela teve. É aquilo, diante de um risco de uma cirurgia, você tem que ter exatamente esse aparato hospitalar para poder atender o paciente. Exatamente, né? Aí você está falando de instrumentador cirúrgico, tem várias regras específicas, por exemplo, para anestesista. Você precisa de um anestesista quando você tem uma anestesia geral, por exemplo. Você não, médico, só o cirurgião não pode fazer isso sozinho, enfim. Isso precisa ser respeitado. Aí, 2 dados que eu achei importantes para entender como a cirurgia de lipoaspiração tem seus limites. O primeiro é, a área do corpo, ela só pode chegar até 40%. Você não pode fazer, vou fazer uma lipoaspiração no abdômen, na barriga, na perna, no joelho, não. Você tem que limitar 40% da área do corpo. E a gordura corporal, o peso corporal,
que é aspirado pela cirurgia, só pode chegar a 7%. Então, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um peso de 70 quilos, né? Ela não pode chegar a 7 quilos aspirados de lipoaspiração. Ela tem que parar um pouco antes, porque essa é a regra definida pelo Conselho Federal de Medicina. Isso ajuda a entender, Carol, como é séria a regra para a realização de procedimentos como esse, porque o risco de intercorrência é real e a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher um procedimento como esse, especialmente se a gente vai guiado pelas redes sociais, porque, e não é problema nenhum demérito das redes sociais ou da propaganda nas redes sociais, mas a pessoa que escolhe fazer um procedimento invasivo no corpo dela precisa ter certeza que o lugar onde vai ser realizado está preparado para isso. É você não ser direcionado apenas pela rede social. Esse é o ponto. Inclusive, Conselho de Medicina também de olho nesse aspecto, né, Pedro? Isso.